e família falecida. Alberto Inácio da Costa, Maria de Lourdes Costa, Maria Conceição Carvalho e Maria de Lourdes Carvalho da Rosa, e por graças recebidas ao Santo Espírito. Lúcia Silva e familiares falecidos. José da Silva Arruda e familiares falecidos. Zélia Medeiros, pais e família falecida. Leonel Souza, Belmira Souza, David Souza, João Souza, Maria Machado, Antônio Diogo, Zulmira Costa Pinto, Irmelinda Diogo e Hermenegildo Costa Pinto, e todos os familiares falecidos. José Vieira Mira, pais, sogros e familiares falecidos. José Pereira Lourenço, Olinda Abreu Fonseca Vieira, pais, sogros e familiares falecidos. Carlos Correia Borrego Souza e familiares falecidos. Jorge Alberto Puim Chaves, esposa, Dinis Puim Chaves, avós e almas do purgatório. Mariano Couto e Arcília Couto. Rui Frias, Adalberto e Estrela Alves. Antônio Jesus Dias, pais, sogros e familiares falecidos. Joaquim e Mariana Correia. Maria da Conceição Raposo e Nelson Raposo e famílias falecidas. José e Carlos Frias. António de Paiva e família falecida. Em ação de graças a Nossa Senhora de Fátima por uma graça recebida. Pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores e todos os que sofrem. Em pé, iniciamos a nossa celebração eucarística com o nosso canto comunitário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que unidos no amor de Cristo. Neste domingo, a palavra do Senhor nos convida a sermos bem-aventurados, a colocar o nosso coração diante da presença do Senhor, para que o Senhor seja o nosso maior bem, o Senhor seja a nossa providência, o Senhor seja a nossa segurança. Por isso, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E certos da sua infinita misericórdia, cantemos pedindo perdão. Kyrie
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cheios de alegria e gratidão, cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Reino dos céus, Deus Pai poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Filho de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós, ó Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Vamos colocar diante do altar do Senhor as intenções que trazemos no nosso coração. Faça o teu pedido, faça a tua oração nesta manhã com toda a confiança. Vamos rezar de maneira especial por toda a igreja, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores. Vamos rezar pelas nossas famílias, para que tenham paz e união. Hoje a igreja celebra a memória de São João Maria Vianney, o cura de Armas. E a igreja celebra no mundo o dia de oração pelos sacerdotes, pelos padres. Hoje é o dia de rezarmos pelos padres. Vamos rezar de maneira especial por aqueles padres que são próximos de nós. Nós temos a graça de poder dizer que são nossos amigos. Vamos rezar por aqueles padres que são os nossos pais espirituais. Por aqueles que dão a vida para conduzir o nosso coração a Deus. Vamos rezar por aqueles padres que fazem e fizeram parte da nossa vida. Hoje é dia de lembrar do padre que nos batizou, que fez a nossa primeira comunhão,
que muitas vezes atendeu às nossas confissões, que nos deu a bênção, pedir por todos eles, para que tenhamos muitos e santos sacerdotes, e por todas as intenções que colocamos no início dessa nossa Eucaristia. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram, e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar para ouvirmos com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro de Colette. Vaidade das vaidades, diz Colette. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quem trabalhou com sabedoria, ciência e êxito, tem de deixar tudo a outro que nada faz. Também isto é vaidade e grande desgraça. Mas então, que aproveita ao homem todo o seu trabalho e a ânsia com que se afadigou debaixo do sol. Na verdade, todos os seus dias são cheios de dores e os seus trabalhos cheios de cuidados e preocupações. E nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reduzis o homem ao pó da terra e dizeis: voltai, filhos de Adão. 1000 anos a vossos olhos são como o dia de ontem, que passou, e como uma vigília da noite. Vós o arrebatais como um sonho, como a erva que de manhã reverdece, de manhã floresce e viceja, de tarde ela murcha e seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias, para chegarmos à sabedoria do coração. Voltai, Senhor, até quando? Tende piedade dos vossos servos. Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Deixe sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitaste em Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória. Portanto, fazei morrer o que em vós é terreno: paixões, maus desejos e avareza, que é uma idolatria. Não mintais uns aos outros, vós que vos despojastes do homem velho com as vossas ações, e vós revestistes do homem novo, que para alcançar a verdadeira ciência se vai renovando à imagem do seu Criador. Aí não há grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre. O que há é Cristo, que é tudo e está em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: Que havei de fazer? Pois não tenho onde guardar a minha colheita. Vou fazer assim: deitar abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então direi a mim mesmo: minha alma tem muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparastes, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Amados irmãos e irmãs, é interessante a reflexão que a liturgia nos faz hoje. Como nós devemos olhar para a nossa vida e perguntar ao nosso coração como nós, filhos amados de Deus, devemos viver a nossa fé. Quando nós olhamos para a primeira leitura, Coelete, ele vivia numa época muito próspera em Israel. Coelete era um homem sábio e ele começou a perceber
ver que Israel estava vivendo uma situação econômica muito boa. Havia muitos investidores, muitas pessoas, se soubessem trabalhar bem, eles enriqueceriam muito rápido. Eles poderiam fazer muito dinheiro, uma fortuna muito grande. E o desejo de enriquecer-se a possibilidade de enriquecer fez com que muitas pessoas se abrissem para o novo, pudessem aproveitar da tecnologia, do investimento, de tudo aquilo que estava acontecendo, e eles ficaram encantados. Começaram a querer, desejar no seu coração enriquecer-se cada vez mais. E Coelete, que era um homem sábio, pensava não apenas nas riquezas, pensava em Deus, pensava na vida, o sentido da vida, como é que nós precisamos viver e até mesmo a vida futura. E aí, começando a pensar e a meditar, ele começou a perceber que tudo não passava de vaidade das vaidades. Tudo era vaidade. E aí ele começou a refletir: por que eu tenho que trabalhar de sol a sol, cansar a minha vida inteira, acumular os meus bens e depois eu vou deixar para quem? Vou deixar para aqueles que nem trabalharam, nem fizeram um esforço para ganhar aquilo que eu ganhei? Fiz todo o meu trabalho, fiz todas as minhas realidades, lutei tanto, e eu vou deixar para quê? Tudo isso acaba sendo vaidade. Tudo passa. Tudo isso não é na nossa vida, tudo isso não é perene, isso é passageiro. Por isso ele começou a pensar: olha, quantas e quantas vezes nós atormentamos o nosso coração, quantas e quantas vezes nós ficamos perturbados, quantas e quantas vezes nós ficamos preocupados. Quanto mais temos, mais preocupados ficamos. Quanto mais temos, mais coisas difíceis para nós. Olha um exemplo muito claro. Por exemplo, a gente acorda de manhã, vai preparar-se para ir à missa, não é assim? Quando a gente vai lá, abre o nosso guarda-fatos, não é? E a gente abre ele, tem só uma peça, o que você vai pensar? É essa mesmo, não é assim? Agora, quando você abre ele, e ali tem um monte de cores, né? Você para na frente e fala assim: com que cor que eu vou? Não é assim? E aí, até resolver, chega atrasado na missa, não é assim? Olha que problema! Quanto mais nós temos, mais problema nós temos. Assim pensava Coelete. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Juntamos tantas coisas, porque às vezes nós pensamos assim: não, eu preciso fazer um patrimônio, eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa dizer à minha alma: descansa, não é assim? Quantas pessoas que nós conhecemos que trabalhavam de manhã, de tarde e de noite, não tinha tempo para nada. Depois disse assim: agora eu vou fazer a minha reforma, o retirement, não é assim? E agora eu vou gozar a minha vida. Morreu no outro dia de coração. E aí? Para que deixou tudo? Deixou para quem? Ele ia aproveitar a vida, gastou a vida inteirinha para aproveitar depois e não aproveitou. E veja, amados irmãos, às vezes nós pensamos assim: eu vou deixar os meus bens para os meus filhos, vou deixar os meus bens para os meus sobrinhos, vou deixar os meus bens para os meus afilhados. Não é assim que nós muitas vezes pensamos? Eu vou partir, mas vou deixar os meus bens. Portanto, quando nós começamos o Evangelho de hoje começa de que jeito? Alguém no meio da multidão grita: Senhor, fala para o meu irmão repartir a herança comigo. Não é assim? Os irmãos e irmãs se amam até o dia de repartir a herança. E quando chega no dia de repartir a herança, a briga é terrível. Tem gente que não fala com o irmão porque foram dividir as heranças, ou porque ele roubou a minha herança, ele gastou todo o dinheiro que estava no banco, nós repartimos os terrenos e ele acabou ficando com a casa, eu recebi o terreno, mas só tem terra, eu não tenho casa, ele é que ficou com a casa e eu fiquei com o muro. Não é assim? Quantas e quantas brigas, amados irmãos, quantas desavenças, quantas realidades que acontecem, tudo por causa de um interesse. E quando nós olhamos para a primeira leitura, Coelete, quando olha para as riquezas, quando olha para o enriquecimento, ele não está falando que isso é mal, não, ele só está dizendo: não podemos consumir, não podemos gastar a nossa vida pensando nas riquezas sem depois aproveitar delas.
Então qual é a resposta de Coelete? Qual que é uma vida sensata? Uma vida sensata é você viver bem, viver à vontade, viver daquilo que você tem condições, da maneira com que você tem condições, viver bem a sua vida. Mas isso apenas não basta, porque se nós vivermos bem a nossa vida, a vida vai continuar sem sentido. Por isso o Senhor vai dizer lá no Evangelho, contando uma parábola. Por exemplo, tinha um homem que tinha um campo. E naquele campo, aquele ano, o campo produziu uma excelente colheita. Tanto foi excelente que ele pensou assim: olha, os meus celeiros não cabem. O que eu vou fazer? Vou destruir os celeiros que eu tenho, vou construir maiores e vou guardar toda a minha colheita. E depois eu vou sentar e dizer para minha alma: regala-te, come, bebe, fica contente, você tem dinheiro suficiente. E aí o Senhor, contando a parábola, disse que Deus falou o que para ele? Insensato, ainda hoje eu vou pedir conta da tua vida, da tua alma, e tudo isso que você preparou vai ficar para quem? Prestar atenção, amados. Só que se nós pensarmos na história, vamos pensar na parábola que Jesus contou. Quais são os personagens que nós temos nessa parábola? Quem são as figuras que apareceram nela? Deus, o dono do terreno e o terreno, não é assim? Nós temos três realidades ali: Deus, o proprietário, o dono, e o terreno que deu uma grande colheita, não é assim? Agora eu pergunto para vocês: o que ele fez de errado para ser condenado por Deus? Nada, está tudo certo, não está? Ele é bom, ele é um bom empreendedor, ele fez um bom negócio. Escolheu bem a semente, plantou na hora certa e aí deu uma excelente colheita. A colheita é dele, o campo é dele, ele fez tudo bem. Qual é o grande pecado dele? O grande pecado dele, amados irmãos, é o centro da liturgia de hoje, que é o grande pecado da humanidade. Qual é o pecado dele? A avareza. A avareza. Queria ter muito, queria ter mais. Agora para e pensa para mim assim: olha, aquele homem, primeiro, ele trabalhou sozinho? Possivelmente não. Cadê os empregados na história? Cadê aqueles que trabalharam para ele? Ele não vai repartir com eles também o lucro que ele teve? Ele não tem família? Ele é sozinho? Cadê a sua esposa? Cadê os seus filhos? Cadê a sua família? Ele mora sozinho? Ele não tem vizinhos? Ele nem fez uma festa para se alegrar com os bens que ele recebeu? Ele nem vai repartir a alegria dele com aqueles que estavam mais perto? Deu para entender, amados irmãos? Numa pequena história que Jesus contou, uma parábola que Jesus contou, aquela parábola só tem dois verbos: eu e meu. Prestaram atenção? Eu, meu, é o meu campo, os meus celeiros, o meu tesouro, eu é que fiz. Vocês prestaram atenção? Não tem lugar para mais ninguém. Tem uma frase que nós dizemos assim: a pessoa é tão rica que ela só tem o dinheiro, não tem mais nada. Quantas e quantas vezes na nossa vida é assim, amados? Eu, meu. E aí, talvez nessa altura da nossa reflexão, você pode dizer no teu coração assim: ah, seu padre, mas eu estou tranquilo, porque eu não tenho nada, não é? Eu não sou rico, eu não tenho terrenos, eu não tenho terra, eu não tenho plantação, eu não tenho herança para dividir, eu não tenho nada. Então hoje essa palavra não me diz respeito a nada. É verdade, irmão, a gente pode não ter nada, mas às vezes nós somos tão ricos, nós temos o nosso coração tão endurecido, que você pergunta assim: aonde você mora? Ah, a minha casa fica em tal lugar. Mas só mora você lá e a sua família. Ah, eu no meu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, faço do jeito que eu quero. Mas espera lá, você não é casado? Então a sua esposa não faz junto com você? O seu esposo não faz junto com você? Você faz tudo sozinho? Prestaram atenção? Eu faço desse jeito, eu mando na minha vida, eu. E muitas vezes as pessoas são ricas sem nada ter. Quantas pessoas que acham que não precisam de ninguém? Quantas pessoas que acham que pode viver a sua vida do jeito que bem entender? Não precisa dar satisfação a ninguém? Quantas pessoas que endurecem o seu coração e se tornam ricas, mas não diante dos olhos de Deus?
Quando nós olhamos, amados irmãos, para as guerras, para as divisões, para as brigas entre os irmãos, o que é isso? É a avareza dentro do coração, é a riqueza, é o orgulho. Por isso a segunda leitura vai dizer para nós: amados, se nós temos fé, os nossos olhos devem estar nas coisas do alto. Se nós temos fé, o nosso olhar deve se voltar para o alto. O desejo do nosso coração deve ser a vida eterna. E aqui está a grande pergunta: este homem do Evangelho preparou tudo para a vida terrena. Talvez nós tenhamos tudo preparado. Já temos uma casa, já temos um seguro de vida, já temos um dinheiro tranquilo, estamos com a nossa vida tranquila. Ótimo, tua vida terrena está tranquila. E a tua vida eterna, o que você já preparou para ela? Qual é a tua segurança? Nós acabamos de cantar: o Senhor tem sido sempre a nossa segurança, o nosso refúgio. Como nós temos preparado a nossa vida? Por isso o Senhor vai dizer: nós que estamos em Cristo, nós que morremos e ressuscitamos com Cristo, devemos aspirar às coisas do alto. Aspirar às coisas do alto de que maneira? Transformando o nosso coração, tirando dele as impurezas, tirando dele as paixões, tirando de dentro dele a avareza do nosso coração, o desejo de controlar todas as coisas, o desejo de querer todas as coisas, o desejo de possuir todas as coisas, de comandar todas as coisas, de mandar em todas as coisas. Nós devemos tirar isso do nosso coração. Irmãos, sabe como nós resolveríamos todas as guerras, todos os conflitos e todas as desavenças que existem no mundo? Sabe como nós resolveríamos? Se nós trocássemos o eu pelo nós. Se nós trocássemos o meu pelo nosso. Se nós defendêssemos a nossa ideia e o nosso território, já não teríamos mais guerra. Se o interesse fosse comum, já não teríamos mais guerra. Por isso, amados irmãos, Jesus não recusa dividir a herança daqueles irmãos. Não, ele vai mais fundo no coração da humanidade e diz que todos os problemas surgem da avareza do nosso coração. Por isso hoje, amados, se nós quisermos transformar a nossa vida, nós como homens e mulheres renovados, nós como homens e mulheres novos, precisamos nos renovar a cada dia. E aí é interessante porque a gente diz assim: mas padre, se nós somos novos, como é que nós precisamos ser renovados a cada dia? É como se fosse mais ou menos assim: olha, você toma uma água, certo? Ou você toma um banho, ou você toma um banho de piscina, né? Quando você sai, você cai na terra e aí você fica com o rosto todo sujo de barro, não é assim? Você é um homem novo, você é uma mulher nova, acabou de tomar um banho, não é assim? Mas está com a cara, com o rosto todo cheio de lama, não é assim? Aí o que tem que fazer? Tem que limpar. E aí a hora que você vai limpando, é que você vai conseguindo ver quem é aquela pessoa. Senão não dá para ver, não é assim? Nós somos assim, novos. Mas no nosso rosto, ainda não dá para ver o rosto de Jesus. No nosso rosto, ainda não dá para ver a santidade de Jesus. Por isso é preciso limpar. E para limpar nós temos que fazer o quê? Tirar as impurezas, as paixões, as avarezas do nosso coração, para que o mundo veja em nós o rosto de Jesus. Que Deus derrame sobre nós, amados irmãos, a graça de sermos abertos no nosso coração e generosos. Só se vence a avareza com a generosidade do nosso coração. Pense só numa coisa hoje: se hoje o Senhor pedisse contas da tua vida, você estaria pronto? Se hoje o Senhor passasse pela nossa vida, Ele nos chamaria bem-aventurados ou insensatos? Se hoje o Senhor passasse por nós, porque nós pensamos que o Senhor vai passar um dia na nossa vida, mas lá não sei quantos anos lá pela frente, não é? Mas e se Ele passasse hoje na nossa vida? Se Ele passasse hoje e dissesse: dá-me conta da tua administração, nós estaríamos prontos? Que Deus dê ao nosso coração a graça de sermos generosos e que a vaidade das vaidades não tome conta da nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santo seja nossa Mãe Maria Santíssima.
Cheios de confiança, amados irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no Espírito de Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os céus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, criado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, por nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem, também Deus foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo o só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Acho que é por isso que Jesus disse que o reino dos céus é das crianças, não é assim? Depois que nós ouvimos a palavra, só uma criança que disse amém. Não foi assim? Assim deve ser o nosso coração. Se o nosso coração for generoso, a gente vai dizer sempre amém à palavra do Senhor. Amados irmãos e irmãs, em Cristo, nós que andamos muito ocupados com a vida e com os bens deste mundo, elevemos os olhos para o Pai do céu e supliquemos, dizendo com toda a confiança: ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Por todos os bispos, presbíteros e diáconos, e pelos que exercem algum ministério na Igreja, para que imitem a Cristo, que se fez servo. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos homens do trabalho e da ciência, para que descubrem que sem Deus tudo é vaidade, e nada valem os cuidados e as fadigas. Oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Por todos aqueles que possuem muitos bens, para que não prendem a eles o coração, mas que se tornem ricos aos olhos de Deus. Oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Por aqueles a quem Cristo revestiu do homem novo, para que façam morrer em si tudo o que é velho, e aspirem sempre aos bens do alto. Oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pela nossa comunidade e por esta Assembleia, para que sejamos abertos e acolhedores para com todos, sem distinção de raça, nacionalidade ou religião. Oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Rezemos por todos os lares, de maneira especial naqueles que o amor já desapareceu, pelas brigas, divisões entre irmãos, pelos pais, pela união, pelo amor, pelos pais com os filhos com os pais, para que a avareza desapareça do coração e reine o amor e a misericórdia. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Senhor Deus do universo, concedei aos homens e às mulheres de toda a terra a graça de não se deixarem dominar pelo desejo imoderado das riquezas, a fim de caminharem para vós
único bem verdadeiro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e por toda a sua santa Igreja. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual, e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto.
nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte. Com admirável providência, ordenais a evolução dos tempos, e com o poder do Espírito Santo, conduzis a vossa Igreja, para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa glória, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Vamos lembrar de nossos parentes e amigos já falecidos. Por todas as intenções que colocamos no início dessa nossa Eucaristia. E de todos aqueles
que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu castíssimo esposo, São José. Os bem-aventurados apóstolos, também com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier, São João Maria Vianney, cujo dia hoje nós celebramos, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Assim seja. Aleluia. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos a quem nos está ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós sois reino de Deus, agora e para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo que nos une. Irmãos e irmãs, saudai-vos na paz de Cristo.
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele crê e nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que atreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da nossa redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente os nossos irmãos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vão levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, acompanhai este nosso irmão e essa nossa irmã, que vão levar o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que esses nossos irmãos, acolhendo a palavra, voltem o coração para nosso Senhor e assim, deixando com que a generosidade tome conta do coração, possam experimentar a graça de herdarem um dia o reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vão em paz. Graças a Deus. Agradecemos a família que levou a imagem da Imaculada Conceição para casa na semana passada, e essa semana quem recebe a imagem da Imaculada Conceição é a família da Alda. Você pode vir aqui à frente. Pedir ao Senhor toda a bênção e a graça do céu. Vamos dar uma salva de palmas então para a família que recebe a visita de Nossa Senhora. Não precisam nem sentar, que os anúncios são poucos, não é? Então, terça-feira, nós celebramos a Transfiguração do Senhor. Então, às 10 horas da manhã, nós estaremos celebrando a solenidade da Transfiguração do Senhor. Lembrando que esse final de semana é um final de semana longo. Então, segunda-feira, amanhã, o ofício estará encerrado, tá certo? Por causa da questão do feriado. E lembrando que as missas são nos finais de semana, no sábado, às 5 horas da tarde, no domingo, às 9 da manhã e às 11. Só nesse tempo do verão. Depois nós voltamos com os horários normais, tá? Então, aos domingos, 9 da manhã e às 11 da manhã. Então, todos estão convidados a participar conosco. O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vós e sobre as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Damos graças a No Deus. final da celebração, podem pegar o boletim informativo que já está pronto e levar também para sua casa com os anúncios dessa semana. Irmãos e irmãs, tenham todos um excelente final de semana longo. Obrigada igualmente para si. Está.